Fala pessoal, eu sou o Kaique e primeiramente um feliz May the 4th para todos vocês. Eu realmente desejo que a força esteja com vocês nesse dia de hoje, que marca a estreia dessa franquia que é tão importante para mim, que mudou minha vida e que eu sei que mudou a vida de vocês aí também. E aí pra gente curtir esse May the 4th, eu decidi fazer uma coisa que eu já venho querendo fazer aqui no canal há muito tempo, que é um review sobre o Star Wars original de 77. O episódio 4, Uma Nova Esperança, que foi lançado antes mesmo dele ter esse nome, episódio 4, era só Star Wars, o original. Inclusive eu já aproveito para perguntar também se vocês gostariam de ver reviews sobre os outros filmes da trilogia clássica e quem sabe até da prequel, se vocês curtirem esse formato. Deixa o seu gostei aí para saber como é que tá o feedback de vocês, beleza? E antes de começar, só para deixar claro, qual versão do episódio 4 que eu vou comentar? Então, vou falar sobre a versão que tá no Disney Plus agora, que é a mais acessível aí pra todo mundo assistir. Eu até tenho a versão original, né? Eu sou um desses que comprou DVD importado, que tem a versão original do cinema. Eu gosto, mas eu sei que é realmente mais chatinha de encontrar. Então, vou falar sobre a do Disney Plus, mas encorajo você a assistir a versão original, porque, né, é o clássico dos clássicos. Mas enfim, vamos começar o nosso review do episódio 4, Uma Nova Esperança. Bora lá. E com spoilers, né, gente? Filme é de 77. Pra gente começar a falar sobre Star Wars, é muito interessante a gente relembrar um livro que foi escrito pelo Joseph Campbell, chamado O Herói de Mil Faces, que é um livro que explora a ideia de que várias mitologias da humanidade compartilham uma mesma narrativa comum, que é um arco de aventura e desenvolvimento pessoal, chamado A Jornada do Herói. Esse formato é tão tradicional que ele pode ser encontrado em histórias bem antigas, como a do Prometeu, lá da mitologia grega, mas ela também foi adaptada por autores mais modernos, como o nosso conhecido George Lucas, lá nos anos 70, quando ele desenvolveu a ópera espacial dele, com fortes influências desse livro do Joseph Campbell. Em Star Wars, o herói recebe o chamado para uma aventura, onde ele segue um mestre, que por sua vez entrega uma arma para o herói, e por aí vai. Todos esses passos que eu descrevi aqui são etapas clássicas dessa jornada do herói. Então o fato é que Star Wars não tem a proposta de entregar a trama mais revolucionária de todos os tempos, porque o filme escolhe intencionalmente seguir um dos padrões narrativos mais conhecidos da história, que já era usado desde a mitologia grega. Só que o diferencial de Star Wars é que, apesar dessa fórmula muito clássica, o filme ainda acabou sendo extremamente original e autoral, porque o filme recontou esse mito da jornada do herói através de personagens extremamente carismáticos, com uma trilha sonora única e numa ambientação que era diferente de tudo que já tinha sido feito, que ainda reunia influências dos mais diversos tipos de arte, indo desde o Velho Oeste até filmes de samurai. Star Wars mistura a fantasia com a ficção científica, o mitológico com a aventura, e foi por essa união de fatores, dessa salada de referências muito bem executada, que Star Wars se tornou um filme genial que revolucionou para sempre a história da linguagem cinematográfica. Uma das escolhas mais interessantes do Uma Nova Esperança, o Star Wars original, foi iniciar sua trama a partir de um ponto onde a história daquele universo já tinha conflitos muito bem estabelecidos, desde muito antes do público embarcar na história. Por isso que o primeiro filme lançado da saga acabou sendo o episódio 4, porque ele não é o início da saga, ele é justamente o meio, quando o couro já tá comendo. Esse contexto faz com que o filme já comece com um ritmo bem dinâmico, numa sequência de ação entre dois lados de uma batalha. E logo na primeira cena, o filme descreve para o público perfeitamente o que é a Guerra Galáctica, simplesmente através do visual dos elementos envolvidos na cena. Porque a pequena TNV-4, a nave rebelde, aparece no início da sequência fugindo, para depois ela ser engolida por um Star Destroyer que vai se alongando e se alongando, para mostrar como o poder do Império que comandava aquele Star Destroyer era o dominante da galáxia, com um controle muito maior do que o dos rebeldes daquela nave pequenininha ali da frente. Quando a cena corta para dentro da nave e o Vader aparece, o público então já sabe que a extensão do poder desse ditador é muito maior do que o da jovem princesa que ele enfrenta, a coitada da Leia. E como efeito da contextualização dessa primeira cena,
a coragem da princesa Leia em peitar o Vader ganha ainda mais destaque, porque a gente já viu que ela é o peixe pequeno dentro da guerra. Ela tá naquela pequena navezinha, mas tendo a bravura para enfrentar um inimigo que é literalmente muito maior do que ela, que comanda uma frota muito mais poderosa. Darth Vader, only you could be so bold. Eu acho que essa sequência do início do filme é um perfeito exemplo da habilidade do George Lucas em unir elementos da linguagem cinematográfica, como os efeitos especiais, o jogo de câmera, os planos, para fazer todos esses elementos complementarem os conflitos dos personagens da história, que são o foco de Star Wars. George é foda, né? Não é perfeito não, mas que é foda ele é. Essa cronologia do filme, de uma história que se passa num conflito que já vem se desenrolando há um tempo, é interessante porque ela faz com que os personagens da história carreguem um passado que é incorporado nas motivações e nas intenções deles ao longo do filme. Por exemplo, Han Solo, que é maravilhosamente interpretado pelo Harrison Ford de uma forma carismática como ninguém, conta vantagens sobre as façanhas que ele já fez com a Millennium Falcon, sobre eventos tão específicos, de uma forma que convence o público que esse personagem aí é capaz, sim, de pilotar bem uma nave e até de trocar uns tiros com os soldados quando é necessário, porque o passado dele mostra que esse personagem viveu nas ruas da galáxia e passou tanto tempo na malandragem que ele provavelmente aprendeu a se virar. Um outro exemplo que eu acho ainda mais marcante é o do Obi-Wan, do Alec Guinness, que personifica perfeitamente a diferença entre o passado glorioso da época da República da Galáxia e a época das trevas do Império. Quando o Obi-Wan relembra o passado dele ao lado do Anakin, o Obi-Wan fala sobre as memórias dele com uma certa ternura, como alguém que sente uma nostalgia de uma época que era melhor para se viver. Mas quando o Obi-Wan relembra o lado sombrio das guerras clônicas e a queda da República, a expressão dele muda totalmente e ele fica com um olhar vazio, desencontrado, como alguém que está perdido nas lembranças de eventos que deixaram cicatrizes até nesse guerreiro super experiente que ele é. E através do olhar dele a gente já compreende a intensidade da guerra e da queda da República, mesmo sem ter acompanhado essa guerra. Pelo menos nesse filme, né? Enfim, antes das prequels terem saído, vocês entenderam. Before the dark times, before the Empire. George Lucas foi muito sagaz com o desenvolvimento do contexto desse universo, porque apesar dele não ter tido todos os detalhes sobre o passado de Star Wars na época do lançamento do episódio 4, porque ele tinha um rascunho, mas não tinha tudo certinho ainda, ele fez pequenas referências ao passado no roteiro que já eram suficientes para incrementar as motivações dos personagens da história. Um exemplo muito bom dessa sacada dele é o próprio Vader. Porque no Uma Nova Esperança, ele ainda não tinha sido definido como o Anakin Skywalker do roteiro. Ele ainda não tinha sido escrito como o pai do Luke Skywalker. Essa decisão só foi feita depois. Mas mesmo antes desse desenvolvimento, o George Lucas já fez nesse primeiro filme o Vader ter um passado extremamente conflitante em relação ao Obi-Wan. E até a figura paterna do Luke Skywalker. Por mais que eles fossem pessoas diferentes na época da construção do roteiro. E esse passado cria um histórico de vivências entre o Vader e o Obi-Wan que rende conflitos muito interessantes no filme. Repara só que quando eles sentem a presença um do outro dentro da Estrela da Morte, antes deles lutarem, o Vader e o Obi-Wan definem que precisam se enfrentar sozinhos. Porque eles têm um conflito que é muito pessoal em relação ao outro. O Vader sabia que o Obi-Wan não tentaria fugir, ele diz isso pro Tarkin. E o Obi-Wan, por outro lado, já tinha certeza que ele ia acabar precisando se sacrificar. Porque ele já esperava que não fosse conseguir derrotar o Vader, os outros troopers e salvar o dia. Inclusive é por isso que ele se despede do Luke sem revelar que ele vai se sacrificar. Porque ele já tinha um plano traçado ali naquele momento e já imaginava as consequências das ações dele. The Force will be with you, always. Inclusive, a forma como o George Lucas homenageia filmes de samurai, principalmente os do Akira Kurosawa, que ele tanto gostava, nessa luta do Vader contra o Obi-Wan, pra mim, é brilhante. A luta realmente não é uma das mais bem coreografadas de Star Wars, nem perto disso, até por causa da idade do Alec Guinness na época do filme e pela tecnologia que eles tinham à disposição deles também. Mas o acerto do George é contornar todos esses empecilhos
com motivos trabalhados dentro da história, que justificam o comportamento daqueles personagens para que eles tenham uma luta bem mais cadenciada. Como eu acabei de falar, o Obi-Wan já esperava que ele não fosse conseguir derrotar o Vader. Por isso que ele se despede do Luke. Não é uma despedida, né? Mas ele dá o May the Force be with you, que a gente sabe o que significa, né? Quase que um adeus ali no momento. E o Vader, por outro lado, tinha um orgulho muito grande de querer superar o Obi-Wan, de provar a superioridade dele. A própria forma como ele espera o Obi-Wan chegar no corredor, com ele calmo, parado, com o sabre dele ligado, sem fazer nada, demonstra como ele queria muito se colocar no controle da situação frente ao antigo mestre dele. Tanto que ele diz pro Obi-Wan: eu era o aprendiz e agora eu sou o mestre. Porque ele tem uma arrogância em querer consumir essa vitória, o que inclusive é um dos sintomas do uso do lado sombrio da força. When I left you, I was but a learner. Now I am the master. Então, quando eles começam a lutar um contra o outro, eles não estão dando tudo de si, porque os dois se sentem no controle da situação, cada um ali do seu próprio jeito. E no fim das contas, quem estava no controle mesmo era o Obi-Wan, né? Porque o Vader não conseguiu matar ele como ele queria, mas o Obi-Wan deu o jeito dele. Enfim, mas é por isso que a luta tem uma justificativa para essa forma mais cadenciada dela. Como eu falei no início do vídeo, o episódio 4 é fortemente inspirado na jornada do herói. E essa inspiração é refletida no arco do Luke Skywalker, que começa com os dilemas dele em relação ao destino dele, que é uma marca muito clássica dessa jornada. No início da história, ele quer sair de Tatooine, mas os tios dele não incentivam ele a evoluir. Depois disso, ele sente a iniciativa de ajudar a Leia e o Obi-Wan, mas novamente ele tem receio de sair de Tatooine. It's not that I like the Empire, I hate it, but there's nothing I can do about it right now. E o George se baseia fundamentalmente no Monomito, que é o outro nome da jornada do herói, para marcar o desenvolvimento do Luke para superar esses conflitos. Depois que o Luke rejeita esse chamado da aventura, que é o momento em que ele fala pro Obi-Wan que não pode sair de Tatooine, os tios dele acabam sendo assassinados pelo Império. E ele perde a conexão dele com a casa dele, que desencorajava a saída dele de Tatooine. Inclusive eu aproveito para fazer um alt-tab aqui e dizer que é por isso que eu não gosto muito do final do episódio 9, com o Luke e a Leia aparecendo felizinhos ali em Tatooine. Porque o Luke sai de Tatooine com um trauma terrível daquele lugar. Ele se força a encarar os tios dele queimados, tipo, pra aceitar que acabou, que aquilo ali ficou no passado dele e que ele precisa seguir em frente, porque não tem mais nada de bom ali. Aí vai a menina e leva o sabre de luz dele de volta pra lá. Putz, não é uma coisa que eu vejo como algo que o Luke merecia, não. Mas enfim, só um comentário meu particular. E depois desse ponto que ele perde a família dele e passa a buscar um novo pertencimento, que o Luke pode explorar melhor a característica principal dele, que é a empatia e o altruísmo dele pra fazer o bem, até pra pessoas com as quais ele não tem vínculo. O Luke é o cara que escolhe fazer o bem sem ver a quem, sabe? Ele vê o holograma da Leia e já pensa, putz, eu tenho que ajudar essa pessoa, porque ela precisa de ajuda. E essa empatia do Luke, essa característica heróica dele, que leva a história pra frente nos 3 atos do filme, com ele escolhendo se sacrificar por um bem maior em 3 momentos muito definitivos para a história. No início do filme, ele supera as dúvidas dele e decide ajudar o Obi-Wan. Depois ele descobre que a Leia tá presa e, mais uma vez, ele decide resgatar ela. E no fim da história, ele também escolhe voar ao lado da Aliança Rebelde, dando a cara a tapa para combater o Império. Então, essas decisões heróicas do Luke que marcam a progressão do filme e que também refletem um dos temas mais importantes da história, que é o conflito entre o egoísmo e o altruísmo. A história só avança quando o Luke decide se dedicar ao altruísmo dele, ao heroísmo, e esse sentimento que é a base da motivação dele para trilhar o caminho Jedi no futuro. I want to learn the ways of the Force and become a Jedi like my father. Um outro ponto que é muito interessante nesse filme é a forma como esses dilemas do Luke também são refletidos nos personagens que acompanham a aventura ao lado dele, no caso a Leia e o Han Solo, com eles dois representando motivações bem diferentes sobre altruísmo e egoísmo. A Leia é a personagem que desde a primeira cena do filme já é totalmente motivada e entregue ao altruísmo da luta pela Aliança Rebelde contra o Império.
ela vive durante todo o filme em função completa disso, como política e como rebelde. E o Han Solo, de um jeito bem diferente, é introduzido como aquele malandrão que só quer ganhar o dinheiro dele e acabou. O que representa o egoísmo e a dúvida de quem ainda não enxerga um altruísmo nas suas próprias motivações. Só que quando os três personagens se juntam, essas motivações começam a ser exemplos e forças que atingem a empatia deles como um grupo. E assim, eles evoluem em conjunto, com um seguindo o exemplo do outro. A Leia manda o pedido de ajuda, e é isso que motiva o Luke a dar um passo à frente na vida dele. Depois o Luke decide ficar para lutar ao lado da Aliança Rebelde, e é isso que faz o Han Solo mudar de opinião, depois de fugir, para voltar atrás e ajudar o novo amiguinho dele na luta contra o Império. Então, apesar desses três personagens terminarem a história como três figuras heróicas, eles ainda são muito diferentes entre si. E é desse ponto que vem grande parte do carisma desses personagens, dessas diferenças que a gente sabe que são únicas para cada um deles. Inclusive, eu aproveito aqui essa parte do vídeo para comentar a batalha final do filme, que é inacreditável, principalmente quando a gente leva em consideração a época em que ela foi feita. O jogo de câmera, a física do movimento do cockpit das naves, como eu gosto dos efeitos práticos dessa cena, principalmente aquela câmerazinha que entra ali na trincheira. Eu acho aquilo ali realmente um negócio que me transporta pra dentro daquele filme. É clichê, mas, nossa, eu gosto muito. Acho que até hoje é uma das melhores batalhas de Star Wars. Sobre a atuação do filme, quem se destaca mais é o George Lucas como um excelente diretor para casting, né? Porque ele consegue encontrar atores que já estão a um passo de ser os personagens que ele quer que eles sejam. Não existe ninguém mais Leia Organa do que a Carrie Fisher, com aquela ironia e sagacidade dela. E o Harrison Ford é o Han Solo, né? Você põe aquela roupa nele, sei lá, manda ele fazer alguma coisa ali no set que tá ali o Han Solo. Pronto. O trio de atores principais ainda não tinha tanta experiência de atuação assim, mas a personalidade deles realmente ajuda muito no convencimento daqueles personagens. Josh também é muito inteligente quando ele coloca os atores mais experientes do elenco para personagens que precisam de um pouco mais de autoridade, que é o exemplo do Peter Cushing como Tarkin, brilhante personagem icônico, e o Alec Guinness como Obi-Wan, né, que era um cara que não demonstrava toda essa empolgação com o papel, mas que entregou perfeitamente a serenidade de um Jedi muito experiente. A trilha sonora do John Williams dispensa comentários, é um álbum que é realmente um milagre que a humanidade não merece até hoje, de tão perfeita que é a trilha desse filme. Se Star Wars é um filme lindo de se ver, com imagens que realmente transportaram o público para uma galáxia muito distante, foi a trilha do John Williams que fez todos esses cenários, todos esses momentos e personagens refletirem significados e sentimentos. E para finalizar o vídeo, quero falar sobre o design de produção, sobre figurino, cenário e tudo mais que fez esse mundo de Star Wars ser essa coisa tão única em toda a história da arte. A visão do George Lucas ao lado do Ralph McQuarrie, do Joe Johnston e de outros artistas realmente compôs um filme que uniu referências bem distintas como Velho Oeste, samurais, para criar uma mitologia realmente nova. E isso acontece poucas vezes na história da cultura pop com tanta intensidade assim como foi em Star Wars. Não foi à toa que o George Lucas realmente lutou para ter os direitos dos bonequinhos dos filmes, porque ele sabia que estava lidando com design, com um figurino realmente revolucionário para a arte e para o cinema como um todo. O que é muito interessante é ver como os diferentes núcleos de personagens são descritos só pelo visual particular deles. Por exemplo, o Império é tudo exato, é reto, preto, branco, tudo é extremo ou oposto, o que reflete essa opressão imperial que não dava muito espaço para a humanidade individual dos seres humanos que estavam ali. E enquanto isso, Luke, o Obi-Wan, Tatooine e a Aliança Rebelde têm formas muito mais orgânicas, têm cores com tons terrosos, bege, cinza, mais coloridas às vezes, para demonstrar justamente a nuance e a variedade do que é o ser humano em plena liberdade. A batalha final do filme representa muito bem isso no momento do combate,
porque os pilotos rebeldes falam muito entre si, eles dizem os nomes um do outro, usam aquelas roupas bem coloridas, né? Eles mostram os rostos também, que é justamente para valorizar o ser humano ali por trás do soldado. E os imperiais são totalmente diferentes, eles são fechados, eles não se chamam, eles não falam muito, eles não têm nomes. E isso, aliado à falta de cor deles, também mostra como o Império apagou parte da humanidade desses soldados. Então, concluindo minhas impressões sobre o filme, ele se inspira muito numa estrutura narrativa tradicional, mas que reúne referências das mais diversas possíveis para entregar algo novo, único e que mudou minha vida. Com esse review eu quero começar a fazer uma coisa aqui no canal, que é dar nota para os filmes, né, para demonstrar meu gosto no final da análise. E para começar com o pé direito, para Star Wars de 1977, eu dou uma nota 10, porque esse filme é o que a gente chama de masterpiece. É uma coisa única, revolucionária e que se mantém significativa até os dias de hoje. Tanto que a gente está aqui falando sobre o filme. Eu tô querendo fazer reviews sobre todos os filmes da trilogia clássica, pra gente completar a trilogia, e depois, quem sabe, fazer sobre as prequels e até sobre outros filmes clássicos também, que já são mais antigos, mas que eu gosto muito e que caberiam em reviews aqui do canal. Digam aqui nos comentários se vocês curtem esse formato, esse tipo de review sobre filmes mais clássicos. É o que eu curto muito e gostaria de saber a opinião de vocês aí, beleza? Então essas são minhas impressões sobre o episódio 4, Uma Nova Esperança. Se você gostou do vídeo, puder deixar um like, um gostei, eu agradeço muito, me ajuda demais. Se você ainda não for inscrito, quiser se inscrever aqui também, só clicar aqui embaixo. Minhas redes sociais também estão por aqui, beleza? Então eu fico por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, show! E um abraço!